suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais forte, gente, mais forte, que é para Jesus. Aleluia! Pode se assentar. Louvado seja Deus. Olha para a pessoa do lado, fala para ela assim: que bom que você veio. Fala para ela. Já é meu, mas eu autorizo, tá? Quem quiser também pode. Aleluia. Cada pastor tem um jargão, né? Luciano Subirá fala assim, o que eu conheço, Luciano Subirá, ele fala assim: olha para o irmão do seu lado e fala: papai vai te pegar, né? Luciano Subirá. E tem outros irmãos, né, que vai orar, como é que é o nome dele? O Marcos Feliciano, sempre na oração principal dele, fala assim: e se tiver algum demônio daqui 4 quarteirão deste lugar, né, que cai agora, né? Não é isso, né, Marcos? Não é isso? Amém? Glória a Deus. Mas nós entendemos o propósito de Deus, independente do jargão ou de algum vício de palavra, de falar, que a gente tem que entender. O único vício que a gente não pode tirar da nossa boca, do nosso vocabulário, do nosso pensamento, é a palavra, fala comigo assim: glória a Deus. Fala comigo, igreja, aleluia. Fala assim: louvado seja Deus. Não tire dos seus lábios palavras que glorificam e que exaltam o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem esse vício de falar glória a Deus, né? Quando a gente estava no mundo, nosso vício é o que? Falar palavras profanas, palavras que ofendem, né? Hoje a palavras ofensivas virou uma cultura comum do povo do mundo. E quando a gente tem uma experiência com Jesus, nós temos que mudar a nossa forma de falar, né? Falar de Jesus, falar de amor, falar de bênção. E aquilo que a gente fala, a gente materializa. Isso é muito importante, amém? Coloca para nós lá no telão Marcos capítulo 4, a partir do verso 3. E essa palavra diz o seguinte: Marcos, né, o evangelho de Marcos. Nós vamos trabalhar hoje com uma palavra chamada o processo da semente, amém? Então, se você está anotando nossa mensagem, irmãos conosco, cultuando conosco em Cuiabá, irmãos cultuando conosco em Minas Gerais, irmãos cultuando conosco em Nova Zelândia, né? Irmãos cultuando conosco lá na Espanha, glória a Deus. Irmãos cultuando conosco aqui também no nosso Brasilzão, nosso de Paraná. Louvado seja Deus pela vida de cada um dos irmãos. O processo da semente. Olha lá para o telão, nós vamos ler junto o que está dizendo lá. Vamos começar com o verso 3 dizendo o seguinte: eis que saiu um semeador a semear. Próximo versículo. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu, e logo porque não tinha terra porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E a outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, e o outro 60, e outro 100. Diga amém. Põe a mão no seu coração, fala comigo assim: Senhor Jesus, que nesta noite o meu coração venha ser uma terra boa, uma terra pronta para receber a semente da tua palavra, e que esta semente venha germinar, nascer, crescer e gerar fruto do teu Espírito Santo. Se você quer essa palavra, diga glória a Deus. Aleluias. O processo da semente. Fala comigo, igreja, o processo da semente. Vamos lá, 1, 2, 3 e o processo.
o processo da semente? A semente é uma coisa tão corriqueira e é tão comum que a gente não tem noção que tudo, querendo ou não, que a gente, o nosso alimento, o nosso dia a dia, na correria, a gente não tem noção o quanto é importante a semente, o quanto é importante o processo da semente, de tudo que acontece para gerar, tudo que acontece hoje, a semente está envolvida no combustível, sim, né? Tem as sementes que geram combustível, sim. Sabia que enquanto aqui no Brasil é o etanol da cana-de-açúcar, lá nos Estados Unidos é do milho, lá eles fazem álcool do milho. Olha que interessante. Mas aonde você tem sempre uma semente, a gente come aquele pãozinho quentinho, mas teve a semente do trigo que gerou. Então tudo que a gente faz, tudo que a gente se alimenta, tudo que gera vida, teve um princípio na semente. Olha que interessante. Tudo que gera vida, tudo que mantém vida, tudo que multiplica, tudo que frutifica, a essência de tudo começou na semente. Então por isso que eu gosto dessa palavra profética que a gente fala quando a gente está orando, quando está ministrando, fala assim: Senhor Jesus, que a tua palavra seja como uma semente, né? Que esse meu coração seja uma terra boa para a semente. Porque nesse texto que nós lemos agora de Marcos 4, está dizendo claramente como é difícil o lugar que a semente cai, é o resultado que dá. O lugar que a semente vai cair é o lugar que é o resultado que vai acontecer. Nós temos que entender esse processo da semente. Então, o que a semente faz? Primeiro, olha que palavra profética. A semente, para ela crescer, tá certo, tem um processo, eles colocam no algodão, eles colocam na água, eles colocam não sei o quê. Mas o processo natural, o processo orgânico da semente, é terra, A semente tem que cair na terra. É interessante isso. O homem é feito do que, gente? Pó da terra. Olha que coisa interessante, o homem é feito do pó da terra. A semente tem que cair na terra para germinar. Mas deixa eu contar um segredo para vocês, só vou abrir essa aspa. Lembra quando Deus deu um castigo para Satanás? Ele deu o castigo para a mulher, falou: mulher, porque tu ouviste a serpente, você vai sentir as dores do parto, seu desejo será para o seu marido. Para o homem falou o quê? Você vai sentir a dor do trabalho, você vai suar a camisa, você vai ter que ralar agora bastante para você sustentar a sua família, com muito suor, com muito debaixo dos espinhos. E para a serpente, para o diabo, e você vai rastejar o resto da sua vida e você vai se alimentar do pó da terra. O diabo, a serpente vai se alimentar do pó da terra. O pó da terra é o quê? Eu e você fomos criados do pó da terra. O diabo, o que sacia o diabo é quando ele nos devora. O diabo quer devorar a mim e a você. A Bíblia fala que Satanás está como um leão, o diabo está como um leão que ruge ao nosso derredor, pronto para nos devorar. Olha aí o pó da terra, olha aí a terra, olha a semente caindo na terra. Quando essa semente cai na boa terra, ela faz a diferença. O processo da semente é isso. A semente, ela vem na terra, primeiro ela tem que morrer ali, né? Ela brota, ela morre na terra, ela brota, ela cresce na terra, depois ela floresce na terra. Olha que interessante, ela brota, ela cresce, ela floresce, e depois que ela floresce, ela dá os frutos, e esses frutos têm que ser na estação certa. Coloca para nós Romanos, capítulo 6, versículo 8, Romanos 6, 8, tem uma palavra muito interessante, que ela fala assim, do primeiro processo que nós temos que fazer é morrer. Temos que morrer, a semente ela tem que morrer. Olha só, ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. A semente vem na terra e ela morre, depois que ela morre na terra, ela ressurge. Somos como nós, e nós também somos como sementes. E eu estou ilustrando os dois tipos, não só a semente como a palavra de Deus sobre o nosso coração, e também a semente como eu e você, somos sementes. Precisou morrer para renascer. Depois que renasce, a gente tem que crescer. Depois que cresce, tem que florescer. Gente, toda plantação, toda árvore, existe algumas que não dão flores, mas toda árvore dá flor. Gente, eu acho interessante, até aqueles cactos cheios de espinhos, de vez em quando, quem já teve essa surpresa? Você tem aquele cacto lá bem feiozinho lá, né? Todo mundo tem medo,
e de repente, da noite para o dia, surge uma flor, a coisa mais linda naquele cacto. Tira foto, põe no grupo da família. De vez em quando acontece isso lá no nosso grupo, porque é lindo demais uma flor sair de algo tão, tão assim, hostil, tão cheio de espinhos. Olha a diferença quando vem o florescer. A terra gera essa vida, mas ela tem todo um processo para que aconteça. Se só for colocado na terra, a semente não dá certo. O Salmo 92, 12, coloca para nós, fala uma coisa interessante. Salmo 92, 12, coloca para nós lá. Salmo 92 diz o seguinte: o justo, eu quero que você leia comigo, vamos ler juntos, vamos lá? O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Olha só que interessante. Ele fala do florescer, ele fala do crescimento, ele fala da firmeza. Nós temos as estações da nossa vida espiritual. Primeiro a gente morre em Cristo. Depois que a gente morre em Cristo, a gente ressurge nele e começa a crescer. Mas depois a gente tem que florescer. A gente tem que florescer. E depois que floresce, tem que dar fruto. Tem que haver fruto. Um pensamento aqui agora, uma semente que ela não vai gerar o fruto, que ela não vai chegar no final da história dela, do legado dela, do processo dela, daquilo que Deus quer, trazendo para a minha vida e para a sua vida espiritual. Qual estágio você estaria hoje? Quem sabe você está na semente ainda, o Espírito Santo ainda está gerando a fé no seu coração. Quem sabe você já morreu, você está no processo de crescimento, mas ainda você não floresceu. Quem sabe você já floresceu, você já tem o perfume de Cristo. Sabia disso? Que quem floresce em Jesus tem o perfume de Cristo? Sabia disso? Existe essa parte. Coloca lá 1 Coríntios, 2 Coríntios 2,15. Coloca para nós lá 2 Coríntios 2,15. Olha só que interessante. Olha só. Leia comigo, vamos lá, juntos, vamos lá? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Mas essa palavra está dizendo o seguinte: nós somos o bom perfume de Cristo. Quando nós estamos no florescer, a gente está cheirando o cheiro de Jesus. Gente, isso é maravilhoso. É quando alguém olha para você e fala assim: rapaz, tem alguma coisa diferente em você. Você está com a cara de crente. Já passou por essa experiência? Você está com a cara de crente, tem alguma coisa acontecendo com você. Os seus companheiros de trabalho percebem que está diferente, porque o perfume de Jesus está sobre a sua vida. O processo da semente é morrer, nascer, crescer, florescer, mas depois, por último, ele precisa frutificar. Tem muita gente dentro das igrejas e na sua vida espiritual que ele está passando por todos os processos, e até são longos os processos, mas está faltando o último processo, que é o processo de gerar frutos, de frutificar. Nós estamos tendo dificuldade, sabia, em frutificar. Muitas vezes quando chega o momento do florescer, o cheiro muitas vezes não está bom. Se o cheiro é misturado, não vai dar certo. Deus quer de mim, de você realmente um compromisso. Deus quer de mim, de você realmente que nós venhamos ter esse processo, um cheiro de Cristo na nossa vida, porque o processo da semente, do normal, ela faz isso. Inclusive, algumas pessoas que eu vi, achei interessante isso. Existe alguma coisa interessante de um processo quando é a palavra na minha vida. Olha que interessante, por exemplo, olha interessante, eu morro para o mundo. O Josias semente, morre para o mundo. Coloca lá para nós Romanos 6,4. Eu morro para o mundo, eu preciso morrer para o mundo. Lembre-se disso. Para você ser uma semente até chegar e gerar frutos para Cristo, você tem que morrer para o mundo. Tem que morrer, olha lá, ó. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória de Deus Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É como se nós vamos morrer com Cristo e ressurgir com Ele. Olha o processo da semente. Eu preciso morrer para depois eu viver. Eu morro para o mundo, eu ressurjo em Cristo, eu cresço em palavra.
mas eu preciso florescer o bom perfume de Cristo. E no final, quando eu preciso frutificar, eu preciso gerar e multiplicar. Só que existem alguns processos. Tem gente que quer já gerar fruto antes de florescer. Tem gente que quer dar fruto antes de criar raiz, antes de realmente se fortalecer. Existe esse texto, e eu gosto muito desse texto lá do Salmo 1, quando ele fala assim, né? Coloca lá para nós o Salmo 1, mas no final ele fala assim, olha, bem-aventurado, né, o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta, né, na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Mas olha lá o próximo versículo, fala assim, olha, pois será como o quê? Como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, né? Dá o fruto na estação certa, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Esse salmo, primeiro, ele traz intrínseco ali todo o caráter de Deus para um homem e para uma mulher de Deus. Bem-aventurado, feliz é aquele que não se detém no caminho dos pecadores, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Porque se você andar nessa direção, se você seguir esse conselho, você será como essa semente que plantou, que virou uma árvore e que dá o fruto na estação certa. Muitas pessoas se frustram porque elas querem dar fruto, mas elas ainda não floresceram. Muitos querem florescer, mas ainda ela está numa sustentação, ela está crescendo, o caule ainda está ganhando força, não suporta ainda a flor, porque para tudo isso há um processo. A semente precisa ser alimentada, ela precisa ser fortalecida até chegar na etapa final. Eu morro para o mundo, eu ressurjo em Cristo, eu cresço em palavra, eu floresço esse perfume de Cristo, e eu frutifico e multiplico. Esse é o propósito de Deus para a minha e para a sua vida. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei que a semente tinha que cair na terra, mas para a semente, se colocar só na terra, e a terra não tiver água, não vai resolver nada. Coloca uma semente lá e deixa ela só na terra, a terra seca, sem nada, não vai nascer nada. Pode ser que a semente até fique lá, algumas sementes podem morrer, mas pode ser que a semente fique lá, enquanto não cair água. Enquanto não cair água, não brota. Você sabia disso? A semente precisa, porque é interessante, a semente ela precisa da terra, ela precisa de água, e ela precisa de luz. Primeiro a semente nasce pela água. Coloca lá João 3,5 para nós. Olha que interessante, João 3,5. Por isso que eu falo na questão daquelas pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor, que estão paralisadas. De repente você está triste, seu filho está desviado, seu filho está no mundo, está no pecado, não quer saber de Jesus, não quer saber da igreja, e você fica assim, nossa, aquele lá não tem mais jeito. Não, lembre-se que a Bíblia fala que enquanto há vida há esperança. Então aquele pessoa que está desviado, que está afastado, que está ferido, não quer saber de Deus, não quer saber de igreja, não quer saber da comunhão, a semente está ali. A hora que ele der lugar para esta água, olha só, vai acontecer, ó. Jesus respondeu o seguinte, ó: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Essa água é a água do Espírito Santo. Quando essa água cai, a terra está seca, a semente está lá, caiu a água, oh glória a Deus, o Espírito Santo vem, reativa aquela palavra, reativa aquela semente, e aquela semente brota. A semente brota. O processo da semente, eu e você somos sementes, nós temos a terra, mas nós precisamos da água, porque a água, ela vem, faz a semente nascer de novo, ela faz a semente florescer, ela faz a semente frutificar. Mas lembra que eu falei para você que tem as etapas? Com a água a semente brota, mas eu fiz várias pesquisas sobre isso. A semente, se ela brotar só com a água e ela não tiver luz, ela não floresce. Ela vai criando raízes, elas vão, essas raízes que tem na escuridão, seja na água, seja em lugares escuros, ela de qualquer jeito ela vai tentando achar o ponto da luz. Igual uma árvore que você planta e ela estoura todo o nosso
os canos da casa, porque a raiz ela vai até achar a água, ela precisa da água. A semente gerou, ela tem que ter água, para crescer tem que ter água, mas para florescer tem que ter luz. Se não tiver luz, não floresce. Olha que interessante. Se não tiver luz, não floresce. É no romper da aurora ali que muitos, lembra? Que muitas flores brotam ali naquela luz ideal. Tem a luz ideal para isso. Vou falar uma coisa para você. Sabe por que tem muita gente que não floresceu ainda? Porque ele só está com a água. Está faltando a luz. São as etapas que nós temos que seguir. O próprio Jesus fala isso. Ele fala sobre isso. Ele fala sobre a importância da luz. João 8,12. Coloca para nós João 8,12. João 8,12 diz isso. João capítulo 8, versículo 12, Jesus está falando o seguinte, olha, falou-lhes pois Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O processo da semente só vai dar certo, só vai nascer se tiver a água do Espírito, só vai florescer se tiver a luz da presença de Jesus. Tem que andar em concordância, essas etapas têm que acontecer, para a gente chegar até o ponto de frutificar. Eu e você precisamos frutificar. Gente, este ano, a Igreja Missionária Presidencial precisa frutificar. Nós já passamos de crescer, de semear, de receber e de florescer. Por que nós vamos florescer? Porque essa igreja ela é referência na cidade. Muita gente conhece, a igreja presidencial, a igreja presidencial, já ouvi falar, presidencial. Está florescendo. Muita coisa sobrenatural de Jesus já aconteceu aqui, o perfume já espalhou. Mas agora está faltando frutificar. Está faltando eu e você gerarmos vidas neste lugar, gerar frutos neste lugar. Frutos no seu ministério, fruto em vidas para Cristo. Nós estamos começando com mais um culto no próximo mês de março, por isso nós estamos reestruturando a igreja para isso. Então, se é mais um culto, nós temos que ter o mesmo tanto de pessoas aqui no domingo, de manhã aqui. E algumas pessoas falam, pastor, vai ter gente de manhã na igreja? Eu falei, vai ter como? Vai, porque nós vamos ganhar pessoas para Jesus. Vai, porque vai ser o primeiro culto, vai ser o segundo culto, vai ser o terceiro culto, até a gente mudar para o nosso próximo templo, o nosso novo lugar. Frutificar. Essa igreja tem que frutificar. Essa igreja recebeu uma promessa quando foi inaugurado esse templo aqui, há 10 anos atrás, 12 anos atrás um pouco. Não, ela foi instituída como igreja acho que há 12 anos, mas foi 2000, né? 20 anos, 20 e poucos anos. E foi profetizado o seguinte, que essa igreja seria uma igreja de 300 membros. Amém? Só que nós já passamos já dos 300. Então agora é hora de multiplicar, é hora de frutificar, é hora de eu e você, que somos dessa família, falar, Senhor, o que nós vamos fazer? O que eu posso fazer? Mas quem sabe você ainda está na etapa, você precisa de buscar mais da água da vida, você precisa de buscar mais da luz de Cristo, você precisa florescer mais o perfume de Jesus na sua vida, no seu testemunho, na sua casa, na sua empresa, na sua família, porque o perfume de Cristo atrai as pessoas. Frutificar, o final, a etapa da semente, é isso que vai fazer a diferença para nós. Eu e você temos que frutificar, porque a semente ela precisa de terra, precisa de água, ela precisa de luz. A semente nasce pela água, a semente cresce pela água, a semente floresce pela água e pela luz, e ela frutifica segundo a sua espécie. Por isso que eu li lá no final, Senhora, dá o seu fruto na estação certa. Mas para ter fruto, tem que ter terra, tem que ter água e tem que ter luz. A terra, corações prontos para receber a palavra. A água, a presença do Espírito Santo. E a luz, o próprio Jesus Cristo, o próprio Jesus andando em nosso meio, passeando em nosso meio. O próprio Jesus Cristo sendo presente,
Porque quando a igreja de Cristo se reúne, é para contemplar a presença do próprio Jesus. A razão de eu e você estarmos aqui é Jesus, porque Jesus está aqui neste lugar. Essa é a razão de nós estarmos aqui. Não vamos conseguir frutificar sem Jesus, não vamos florescer sem Jesus. A semente de Cristo, a semente da palavra, a semente do Evangelho vai trazer esse exemplo para nós hoje, nos motivar, para nós semearmos, para nós entendermos o processo da semente, saber que ela brota na terra, que ela cresce na terra, que ela floresce na terra, que ela multiplica na terra, que ela frutifica na terra, que ela vai deixar legado, que ela vai deixar herança. Isso é maravilhoso. Saber que o processo, quando é a palavra de Deus na minha vida, lembra? Eu morro para o mundo, eu ressurjo para Cristo, eu cresço na palavra, eu floresço o perfume de Cristo e eu frutifico, gero e multiplico. Amém? Mas para isso acontecer, eu preciso saber que ela nasce pela água, saber que ela cresce pela água, saber que ela floresce pela água e pela luz, e saber que ela gera frutos a partir do momento que o Espírito Santo, no tempo certo, na hora certa, nos capacita para isso. Mas o mais lindo de tudo isso é que eu e você temos que estar dispostos a semear a semente. E eu queria fazer um desafio para você. Você quer junto conosco em 2024, junto com esta igreja missionária presidencial, está disposto a semear a semente? Está disposto a deixar com que a luz de Cristo resplandeça na sua vida, floresça e fala assim: Senhor, eu vou frutificar. Vários jovens lá no retiro: pastor, eu quero fazer alguma coisa na igreja, eu quero fazer alguma coisa, eu não vou mais ficar no banco, eu quero trabalhar, eu quero frutificar, eu quero produzir. Eu falei: amém, irmão, nós vamos ter muito trabalho aqui. Você crê nisso? Amém? Então, você quer fazer esse desafio? Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento, se você puder. Eu queria que eu colocasse um texto muito interessante, o Salmo 126, 5 e 6. O Ministério do Louvor pode subir. Não adianta semear a semente sem entender o propósito dela. Eu trouxe para vocês hoje, nessa noite, a importância da semente e todas as etapas que ela faz até chegar ao verdadeiro e único objetivo da semente, que é gerar frutos, que é frutificar. Mas essa frase falou demais conosco. Ela falou o seguinte, eu queria que você lesse comigo junto, vamos lá? Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Eu quero desafiar você a esse ano 2024 chorar com a gente, semear a semente chorando com a gente, pagando o preço com a gente, para quando chegar no final do ano, a gente vai se alegrar, com a colheita sobrenatural, a unção dobrada, a porção dobrada que Deus vai trazer sobre esta igreja. E Deus vai usar o pastor Josias? Não, Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar a sua vida. Você é o maior agente celestial desta família chamada Igreja Presidencial. Deus vai usar a sua família, Deus vai usar o seu propósito, Deus vai colocar pessoas ao seu lado, Deus vai colocar pessoas no seu trabalho, e Deus vai te usar para ser boca de Deus na vida deles, e Deus vai te usar para pregar o Evangelho, para trazer, para a gente batizar dezenas e dezenas de pessoas aqui neste lugar, porque o frutificar é o tempo agora da gente gerar frutos, é o tempo de eu e você gerarmos frutos nesse ano. Se você crê, levante suas mãos aos céus. Eu quero orar por você nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Jesus, como nós falamos neste momento, o Senhor é o
alvo principal, motivo principal desta reunião tão linda nesta noite. O Senhor é o motivo verdadeiro desta igreja, desta estrutura, dos corações aqui quebrantados nesta noite, entendendo o processo da semente, o legado da semente, o resultado da semente é frutificar. E uma unção sobrenatural de frutificação venha sobre esta igreja, venha sobre esta igreja, que o Espírito Santo de Deus venha invadir corações,